Bom dia, turma. Bom dia, bom dia. Bom dia, queridos alunos. Bom dia a todos. Como estamos? Quanto tempo, né? Oi, querida Janete, bom dia. E aí, galera? Oi, Camila. Tá sem som? Tá sem som? Bom dia, Mariana. Vocês estão... Janete, tá me escutando, não tá? Sim ou não? Tudo certo, tá, beleza. A Camila deve ser o teu volume. Aumenta um pouquinho aí que dá certo. Pronto, o Vitor tá me escutando também. Camila tá dando certo. Show, que bom. É a falta, né? Já que a gente não teve aula segunda-feira, aí tudo fica mais novo. Show, galera. E aí, tá todo mundo bem? Como é que foi de feriado? Todo mundo tranquilo? Me contem aí um pouquinho, só pra gente não ficar só de vomitar matéria aqui. Tchu, 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 tchu. Tô esperando vocês me falarem como é que foi o feriado, se foi bom, se foi ruim. Você... A única que comenta, a pobre coitada que comenta é a Janete, a monitora. A Carol tá dizendo que foi bom, que bom. Prova feliz dos professores, muito obrigado, Vitória. Fico muito feliz. Souberam, né, que foi antecipado para ontem, por isso que ontem vocês também não tiveram aula. Aí quinta-feira, né, que amanhã vocês vão ter aula normal, que seria o dia dos professores, né? Aí a Janete disse que foi ótimo, a Vitória disse prova feliz dos professores, muito obrigado. Fico muito feliz, realmente é uma profissão que eu desde cedo descobri que eu queria ir, né? Eu acho que até, não sei se eu falei para vocês, eu queria ser professor de biologia. Aí fui fazer odonto. Por acaso eu caí de paraquedas no direito, porque o Farias Brito, que era onde eu estudava, tinha aquela história, né, de pagar para fazer, para aparecer no outdoor, nunca apareci em canto nenhum, só gastaram dinheiro comigo. Mas aí eu caí de paraquedas no direito e realmente hoje eu não me vejo tão adaptado a um curso como direito, né? Mas eu queria ser professor de biologia, aí achava que professor não ganhava grana, então eu tinha que ter uma outra profissão para poder compensar e eu não morrer de fome, né? E aí eu fui fazer odonto, pronto, mas não terminei não, fui até o quarto semestre, foi muito difícil, deram um bloquinho para mim, para gente no quarto semestre, para a gente poder esculpir lá uns dentes, lá na Federal. Foi assim, aí o povo, não, vai, fica, você vai ter técnica, hora ter técnica. Hoje eu costumo brincar, né? Hoje, se eu fosse dentista, eu ia precisar do direito para me defender nas minhas meladas que eu ia cometer. A Carol já tá com saudades. Obrigado, Carol. Que bom, saudade das aulas, né? Eu tô com saudade das aulas presenciais. Agora sim, impressionado. Ah, não tive a oportunidade de conversar com vocês sobre isso. Na quarta-feira, né, um amigo meu, mais novo, acabou namoro e tal, e faz um mês já essa história que ele vem ficando bom, ficando mal, ficando bom, ficando mal. Aí na quarta-feira passada ele me liga, me mandou mensagem, sabe, a voz toda embargada, assim, de chorar. Aí eu fiquei com pena, eu já queria mesmo ir para restaurante, né, desde março não fui, eu fiz a quarentena bem direitinho, fiz porque foi passado, né, porque sábado também eu toquei o terror, domingo eu toquei o terror, mas até quarta passada eu fiz bem direitinho. Aí eu fui pro Iguatemi, nessa quarta, né, a que passou, com ele, eu disse, cara, vamos dar um rolê, bem jovem, aí fui pro Iguatemi entupido, 7h30 da noite, cheguei no Outback, 18 mesas na minha frente, cheguei no Coco Bambu, lá 18, lá não sei quantas mil mesas na frente, eu não cheguei nem a ficar na fila, né, aí beleza, aí eu fui para outro restaurante, quando eu 9 horas da noite, volto de novo pro Outback, mais 18 meses na frente. E, rapaz, a quarentena acabou faz tempo, eu que não sabia. E aí eu fiquei me questionando, né? Aí depois eu fui para esse restaurante, aí fui pro Outback há 18 meses na frente, aí cheguei no Coco Bambu, vi que ainda tinha gente, aí perguntei, moça, tem mesa para dois? Isso 9, 10 da noite, mais ou menos. Tem. Aí quando eu subi, eu não sei se vocês já foram no Coco Bambu lá de Guatemi, é um galpão enorme, lotado, lindo, lotado de pessoas. E o distanciamento social de 4 metros entre uma mesa e outra, eu não sou nenhum arquiteto, engenheiro, mas não tinha, não. Enfim, né? Não vou entrar nesse mérito, porque realmente eu não sou nenhum tipo de perito para poder dizer isso, mas as mesas muito coladinhas. E zero pessoas de máscara, né? Obviamente, estão comendo, estão bebendo, mas estão de máscara. E foi onde eu comecei a me questionar se os restaurantes estão lotados desse jeito numa quarta-feira, que não é dia de sair, a gente começa a sair na quinta, na sexta,
Aí eu fiquei pensando, como é que deve ser isso aqui na quinta, na sexta, no sábado, no domingo? E eu sempre fui contra, né? A gente voltar à aula presencial mesmo. Mas, pessoal, diante do que está acontecendo, aí, coincidentemente ou não, aí eu vi já 2 vezes reportagens no Bato Teresa e Jorge, mostrando Deus e o mundo lá é uma aglomeração fora do comum, zero pessoas de máscara. Aí eu realmente fiquei me perguntando, pô, que sentido faz? Poxa, né? Que sentido faz a gente tá sem aula, fazendo esse sacrifício, né? Porque acaba sendo um sacrifício para mim, para vocês. Tem lado bom e tem lado ruim, obviamente, mas a sociedade tá vivendo normalmente, normalmente. Aí no sábado também fui para outro restaurante, no domingo eu fui lá no domingo eu fui pro Beach Park, pra barraca de praia lá, né, do Beach Park. Nossa senhora, eu esperei acho uns 40 minutos para conseguir sentar, para vocês terem noção. Eu digo, pronto, a sociedade está vivendo normalmente. Para mim é muito novo, porque eu comecei, aspas, a sair da quarentena semana passada, né? Mas a sociedade está vivendo normalmente. Então, esse negócio, né, que o Camilo disse, aumentou o número de casos, então eu vou endurecer novamente, né? Assim, vou parar, sair as fases, né, as etapas. Eu não sei. Primeiro, eu acho que se ele quiser voltar atrás, como está acontecendo na Europa, né, lockdown, em várias outras cidades voltaram, eu acho que vai ser muito difícil a galera respeitar de novo, né? De novo, aspas, né? Porque o de novo aí é bem questionável. Mas eu acho que a galera respeitou, pelo menos teve dias que 52% das pessoas ficaram em casa e tal. Mas assim, endurecer, tá faltando o quê? Barzinho, a barzinho tá abrindo como se restaurante fosse, né? Pelo menos o que eu tenho visto. E próprio Teresa e Jorge é um. Segundo, aulas de graduação e depois ele vai liberar de pós-graduação. Não sei, pessoal, começar a me questionar, sabe? Se realmente vale a pena, tendo em vista que está todo mundo vivendo normalmente. Vamos para frente. Deus está vendo tudo. Deixa eu ver o que é que vocês estão dizendo. A Luciana disse que está tranquila. A Andresa foi bom, que bom. O feriado é sempre muito bom. Dá para descansar, né? Eu descansei bastante também. Andresa, feliz dia dos professores, muito obrigado, muito feliz. A Vitória está dizendo que eu sou um excelente professor, ainda bem que não deu certo. Acho que eu sou um excelente professor, muito obrigado, Vitória, e ainda bem que não deu certo eu ser professor de biologia, né? Eu também, graças a Deus. Eu acho que eu estou muito mais feliz sendo professor universitário. Sim, a Luciana está perguntando se eu dou aula de gestão e desenvolvimento de pessoas. Sim, Luciana, eu estou me formando em administração pela UES. Para me formar esse semestre, mas como eu saí para fazer o pós-doutorado, eu perdi aí umas 3 cadeiras que a UES tem que reofertar, e eu acho que ela não vai reofertar. Enfim, tá faltando umas 3 cadeiras. Até o TCC, que é para entregar esse semestre, eu já terminei, já entreguei para minha orientadora, já me livrei. Me livrei, aspas, né? Porque ainda falta defesa. Mas eu estou me formando em administração. Aí uma outra instituição que eu dou aula, que é a Unicef, ela me chamou para dar aula também na administração. E eu fui, tô amando, muito massa. Totalmente diferente do direito, mas muito legal mesmo. E como eu fui já coordenador, como eu trabalhei como administrador em outros cantos, eu acho que eu tenho uma pegada prática muito boa, porque vocês notam que as minhas aulas sempre são muito práticas, né? Aí a Andresa, eu sei esculpir os dentes em cera. Queria fazer odor também. Sou técnico de prótese dentária, mas aí resolvi direito, cair de paraquedas também. Tamo junto, Andresa. Mas você tá na minha frente, você sabe fazer esses dentes aí que eu não sei não. Pai, eu olhei assim, você sabe aquela tarefa impossível? Tipo assim, alguém olha para você do nada, diz assim, ó, pô, tu vai fazer uma maratona aqui de um triatleta que você nem começa, porque você sabe que não vai conseguir. Pois pronto, quando eu vi aqueles blocos lá de cera, que foi me dado um para eu que, olha, eu nem quero, porque eu sei que eu só vou estragar aqui esse negócio. O pessoal tem que ser realista com os nossos talentos e habilidades, tá? É uma coisa que eu tento ser também e tenho talento zero para essa história de odonto. A Isaíde. E o Hospital Leonardo da Vinci, que interna Covid, está lotado. Nossa Senhora! O coronavírus não foi passear em Marte, a gente está entre... Exatamente, Isaíde, exatamente. É complicado, viu? Tá muito complicado, porque até a própria mídia, né, Isaíde, eu acho que ela parou de dar tanta ênfase. E aí a sensação que dá é essa que você tá falando, né? Como se ela foi passear em Marte e tal. Não foi, né, galera? Tá aí. A Vitória tá falando que é formada em administração. Que bom, Vitória. A administração é muito bom, né? Ensina ferramentas muito bacanas mesmo. Desde o Excel a ferramentas que dá para aplicar em cada caso, né? Eu gosto muito de administração, gosto mesmo, estou gostando muito da aula na administração.
É uma outra pegada totalmente diferente, mas é bom. E a Mariana, minha primeira formação é odonto, trabalhou até com isso até 2009. Pois é, odontologia, o cara tem que ser guerreiro, viu? Porque é costas, é muita habilidade, costas que você não tem, né? Eu, por exemplo, até atrasei um pouquinho antes de começar a aula, porque atrasei 2, 3 minutos, né? Porque eu fui pra médica e ela detectou que eu tô ficando com bico de papagaio aqui. Eu acho muito de ficar assim, né? A gente bota os nossos ombros muito pra frente. Aí eu comprei um negocinho aqui, aí eu atrasei que eu tava botando. Não sei se dá pra vocês verem aqui, eu comprei um negocinho, ó, que ele fica botando as costas pra trás. Porque agora mesmo, o dia todo sentado, porque eu não era acostumado a ficar o dia todo sentado, né? E aí o dia todo sentado aqui, dando aula, ou trabalhando, no tribunal também, né? O tribunal, como é que eu tô fazendo? Eu tento muito cumprir de maneira remota, aí o que não dá, como ontem, por exemplo, eu vou pra rota e passo o dia todo lá para conseguir fazer. Aí eu dou uma baixa, aí tô aqui com mais 26, aí tento cumprir remoto também, não dá e eu tenho que ir. Tem casos que você tem que ir mesmo, né? Reintegração de posse, afastamento de lá. Muito embora eu fiz uma reintegração de posse, aquela que eu já conversei com vocês do advogado doido, que entrou com agravo de instrumento contra o despacho, fiz sem sair de casa. Foi muito tranquilo, graças a Deus. Pois é, aí a Mariana tá falando do pescoço, perdeu a validade. A odontologia não é fácil, não é fácil mesmo, não. Pois eu saí no quarto semestre. E a odonto, pessoal, é muito difícil, muito difícil. É assim, é surreal como aquela faculdade é difícil. Eu lembro que eu estudava fisiologia pelo Guyton, lembro que eu estudava anatomia facial pelo Sobota geral, a facial nem lembro. Galera, todo o nosso corpo, a gente que é do direito, a gente não tem noção, né? Quem não fez a anatomia. Mariana aí fez anatomia, então ela sabe. Todo o nosso corpo é cheio de furo, que eles chamam de forame. Aí nesses furos passam veias, artérias, passam nervos. Aí a gente tem que decorar. Aí por exemplo, nosso maxilar. Isso eu tô falando só do rosto, mas é o corpo todo que a gente tem que decorar, tá? Que a gente faz a anatomia geral e depois a anatomia bucofacial. Aí tem tipo assim, tem uma saliênciazinha aqui sei lá, no maxilar. Aí tem uma saliência, aí tu tem que decorar o nome dessa saliência e qual é a veia que passa por aqui. Eu digo, minha gente, isso é coisa de doido. A prova é um monte de cadáver lá, aí tem um alfinetinho e o número. Aí você tem que escrever na pranchetinha o número do alfinetinho e o que é a veia, o forame, ou artéria, ou o nervo que passa ali. Galera, é surreal. Aí tem disciplinas de histologia, né, que a gente estuda células. Essa eu gostei. Gostei muito, porque eu sempre gostei muito dessa parte de célula, biologia e tal. Mas uma das provas é você comprar um caderninho, comprar lápis de cor. Tu lembra, Mariana, do que eu tô falando? Não sei se na tua faculdade foi assim. Mas enfim, a minha foi. Aí tem que comprar um caderno com lápis de cor. Aí a gente tem que olhar a célula e desenhar a célula e saber qual é. Aí a prova, aí tem uns 50 microscópios assim na prova. Aí você tem que decorar, né, todas, porque aí a gente decora, a gente tem que desenhar essa célula para decorar, né, para estudar para a prova. Aí na prova tem uns 50 microscópios e aí a gente tem que passar um por um, eu acho que tem 20 segundos, não lembro quantos segundos. Aí faz uma fila de alunos, né? Hoje, na época do coronavírus, você lembra que eles estão fazendo, né? Não estão, eu acho. Mas aí éramos bem. Nós éramos o quê? Acho que nós éramos 20, não lembro. Mas eu sei que era uns 50 microscópios, 20 alunos, tudo um atrás do outro. Aí a gente olhava o microscópio e aí anotava o que era. Olhava o microscópio, mas tinha 20 segundos. Aí anotava qual era aquela célula. Surreal. Aí eu fico, os alunos hoje acham que, os alunos do direito, né? Acham que a faculdade é difícil, que não sei o quê. Vai fazer odonto. Eu mesmo, pessoal, para a PEFOS, né? Que a PEFOS, que a gente sempre fala da PEFOS, né? Que é o IML ali na Leste. Aí tem concurso para a PEFOS, a galera de saúde cai em peso, né? Melhores turmas que eu tenho em cursinho, porque cai processo penal, e os cursinhos me chamam para dar processo penal. Melhores turmas que eu tenho é da saúde. Tenho zero medo de falar isso. Porque o da saúde, ó, veja bem como são as aulas lá. Eu nem terminei, por exemplo, a gente vai acabar a ação penal, hoje vai começar inquérito. Eu nem terminei a ação penal, a galera já tá me tirando dúvidas sobre inquérito. Aí eu digo, não, mas eu ainda nem expliquei essa parte. Ah, professor, porque eu já estudei tudo de ação penal e agora eu já estudei inquérito policial também. Eu ficava assim, nossa senhora, para você ver. Então a saúde, pena que é um profissional tão pouco valorizado, né? E isso vale para médico, vale para enfermeiro, vale para dentista, pena que é farmacêutico, é tão pouco valorizado, mas o povo sofre, pão que o diabo amassou, viu? Então, assim, se vocês acham que a faculdade de Direito é difícil, meu amigo, vocês estão muito além.
Aí na época eu fazia, né? Chegou uma época que eu fazia direito e odonto junto. Fazia odonto de manhã e de tarde, aí ia pra faculdade de direito depois. E aí eu ficava assistindo aula todo dia, né? De manhã, tarde, de noite. Não merece, faça isso não vale a pena não. E o fato é que eu chegava, né, pro direito, eu mal estudava direito, era todo 10, 10, 10, 10, 10, 10. Odonto me matava de estudar, eu era sempre muito estudioso, eu era o primeiro da sala, primeiro, segundo, mas geralmente primeiro. Minhas notas eram 7, 7,5, galera que 3, 4, 1 para final. Aí eu lembro bem que teve uma aluna minha, uma colega minha da Odonto, que eu disse assim, fulaninha, tu emagreceu tanto que foi. Ela, não, é porque eu passo o dia estudando e eu esqueço de comer. Ah, pensou? O dia estudando. Ou seja, galera do direito, vocês acham que estão estudando? Eu digo até para uma amiga minha que é médica, eu digo, olha, se tu tivesse estudado metade do que tu estudou aí, do que tu tá estudando até hoje, para direito e fizesse um concurso de juiz, tu tava ganhando 3 vezes mais do que tu tá ganhando, 3 vezes não, né, porque médico também ganha muito dinheiro, mas tá ganhando bem mais do que tu tá ganhando, com 2 férias no mês, tudo remunerado, tudo não sei o quê. Mas aí, vamos lá, continuar para a gente começar a nossa aulinha, né? Já que a gente conversou, para não ficar só vomitando matéria, pessoal, não sou desses, não. Acho que a vida é muito mais do que isso, é fazer afeto, é se relacionar e conhecer um pouquinho mais uns outros. Na forma como a gente tem de se conhecer é essa aqui. Aí a Luciana pronto, a Luciana tá falando que 2 escolas particulares fecharam novamente por causa do Covid. Luciana, eu acho que eu já ouvi falar que foram 4, viu? E alguém me falou quais eram as 4. Acho que era Santa Cecília, eu não vou lembrar direito, não. Mas parece que 4 já fecharam. Talvez seja até mais uma hora dessa. Acho que a Facete não. Santa Cecília, 7 de setembro, foi um deles. É o que eu estou conseguindo me lembrar, mas eu lembro que teve hoje. Aí a Renata, sou formada em jornalismo, a mídia tirou o foco do corona porque chegou a política. Pois é, Renata. E outra coisa engraçada, eu tenho outra aluna, Renata, só que ela é do primeiro semestre, filosofia. E ela é jornalista também. Que engraçado. Pois é, tirou o foco total das eleições. Aí a Mariana, sim, muitas pós-graduações necessárias, os furos, forames. E o cheiro de formol. Eu detesto até hoje. Aí a Mariana, demais puxada. A Luciana é outra doida, porque é formada em contábeis também, meu amigo, acho que não é fácil não, você tem que ter muito talento. Aí a Renata, tadinha, jornalismo é o fim. Renata, não sei se tu me segue no Instagram, sei lá, mas, e também não vale muito a pena me seguir não, porque eu só posto besteira, digo logo pra todo mundo. Mas, de vez em quando eu posto a TV Jangadeiro, né, onde eu tô, eles vêm pra tirar dúvida, eu acho engraçado, tirar dúvida não, é pra gravar matéria. Aí eu acho engraçado, porque onde eu tô, dessa vez mesmo, semana passada, eu tava aqui em casa, se não pode ir pra aí e tal, pra você dar uma entrevista, aí eu pego e dou. Aí eu tenho um colega, que ele é de lá, né, e ele diz, rapaz, então, o número 1, quando eles querem um advogado, eu não sou advogado, você sabe, né, mas pra eles não faz diferença, se é formar em direito, eu acho que pra maioria é advogado. Aí eles dizem assim, se quer um advogado para falar até de futebol, tu tá lá em primeiro da lista, porque realmente eles vêm com muita frequência. Aí ele que fica dizendo que minha próxima graduação é me formar em jornalismo para eu virar apresentador. A pessoa... Eu até queria virar apresentador, mas acho que eu não tenho um perfil muito não para fazer jornalismo, enfim. Aí a Renata, não. Show. Então, pessoal, dito isso, vamos começar a nossa aulinha. Na aula de hoje, foi muito mal a nossa conversa hoje, pelo menos diverte um pouco. Na aula de hoje a gente vai terminar a ação penal, só falta os princípios, então rapidinho eu termino e a gente já começa inquérito, tá? Inquérito despenca na prova. Não esqueça, turma, que a prova de vocês vai ser 26 e 28. Então, e vai ter um ponto extra, que é o do passo a passo. Então, não vou fazer atividades valendo ponto extra, porque já vai ter esse ponto extra do passo a passo, tá bom? Então, não deixe de fazer o passo a passo. A querida Janete aí tá encabeçando, né, tudo, assim, tá encabeçando, que eu digo, tá ajudando vocês nesse projeto, não esqueçam, fechou? Inquérito vai despencar, ação penal vai despencar e a matéria é cumulativa, tudo bem? Então, não esqueçam que essa matéria mais inicial e de princípios eu posso cobrar na prova. Não é questão de eu ser ruim ou ser bom, é uma resolução da Unifor, que mudou, né, vocês são da época, né, que eram, número VP não, que era eu não lembro mais como era, NP, era NP1, NP2, lembram? Aí veio a resolução que mudou para AV1, AV2, AV3, e aí essa AV1, AV2, AV3 determinou que a matéria ia ser cumulativa.
É, NP, obrigado, Camilas. Aí, você pode comentar sobre a decisão do Marco Aurélio? Sim, sim, sim. O que é que aconteceu? Obrigado, Luciana, não é uma coisa que eu tinha que fazer mesmo. Turma, o que é que aconteceu, né? Da questão aí do Marco Aurélio, do Fux, que tá a maior confusão do mundo. Turma, existiu. Vocês sabem que o pacote de crime, eu já falei para vocês, quem iniciou o projeto de lei do pacote de crime foi o Moro, só que o que o Moro determinou e o que foi alterado, acho que ficou 30% do que o Moro quis. Uma das alterações foi colocar que a prisão preventiva, quando ela é decretada, eu vou voltar a falar disso com vocês, porque vocês vão ver prisões comigo, tá bom? Uma das maiores matérias que a gente tem, depois de inquérito, a gente já começa a falar de prisões. E aí, quando tem audiência de custódia, por exemplo, é porque alguém foi preso em flagrante. E aí, o que é que o juiz pode fazer na audiência de custódia? São três coisas. Uma delas é converter o flagrante em preventiva. Ou então, mesmo que não tenha prisão em flagrante, a prisão preventiva pode ser decretada. Então, a prisão preventiva ela pode ser decretada de várias formas. E uma das inovações do pacote anticrime foi determinar que, decretada a preventiva, deve ser revista as hipóteses de preventiva no prazo de 90 dias. O STJ tinha decidido que esse prazo de 90 dias era para o juiz que decretou. Até conversei sobre isso com vocês, porque a lei não diz isso e o judiciário faz questão de legislar, né? Porque o judiciário faz questão de interpretar as leis mais a favor deles do que propriamente que a lei está dizendo, porque o judiciário deveria aplicar a lei. Então é bem claro esse artigo, está no 312, dizendo que está num dos parágrafos do 312, dizendo que a preventiva deve ser revista, as hipóteses dela, porque para ela ser decretada tem certos requisitos, vocês vão estudar comigo, e aí esses requisitos devem ser revistos no prazo de 90 dias. Em não revendo esses, em não sendo revista, a prisão se torna ilegal. E eu já pedi para vocês memorizarem que toda prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada pelo judiciário. E foi exatamente o que o Marco Aurélio fez. Ele disse que não foi revista as hipóteses no prazo de 90 dias e ele determinou o relaxamento de prisão e, consequentemente, o alvará de soltura. O que se faz cada vez mais a galera rever a nossa estrutura, né, judiciária, porque é muito complicado. O juiz ele tem muito poder. Então, por exemplo, só dando uma parte aqui, o presidente da República, ou qualquer pessoa, por exemplo, propõe uma lei, é o mesmo deputado, é discutido por 513 deputados, essa lei é discutida por 81 senadores, é sancionada pelo presidente da República, aí vem uma pessoa, né, uma associação dos juízes, vem o Ministério Federal e entra com a ADI contra aquela lei, e um ministro do STF tem a capacidade de dizer assim, ó, vocês todos que elaboraram essa lei, os 581 deputados, os 81 senadores e mais o presidente da República, eu tenho mais validade que vocês, eu determino a suspensão da eficácia dessa lei. Exemplo, o pacote de crime, que a gente viu nas duas primeiras aulas do semestre, né? Primeiro foi a apresentação, depois na segunda e na terceira aula do semestre. Que eu disse, galera, parte do pacote de crime foi suspenso pelo Fux. Então, olha a comissão que o Moro formou para fazer o pacote de crime, né? O projeto, um anteprojeto de lei. Aí foi enviado pelo Congresso, a discussão que teve sobre o pacote de crime. Aí o Fux, sozinho, ele determinou a suspensão de partes de uma lei, podia ter determinado a suspensão de toda a lei. Então, assim, se faz muito questionar hoje em dia, principalmente, não sei se vocês viram que os ânimos políticos dos poderes deu uma acalmada, né? Muito também pelo perfil do Fux, porque ele não quer aparecer tanto quanto o Toffoli, né? O Toffoli, vocês sabem que ele tentou não sei quantos mil concursos para juiz, nunca passou, que ele, na verdade, foi advogado do PT, ele conseguiu muito não aparecer, né? Nesse jogo que ele faz e que ele continuou fazendo. Então você vê que o Fux está aí esse tempo todo já, né? Foi quando? Foi agora, né? Setembro, tá nesse, a gente nem escuta falar muito do Fux envolvido nessas coisas como o Toffoli ficava. Mas mesmo antes do Toffoli sair, a gente já viu que deu uma acalmada nos ânimos. É porque o judiciário estava batendo muito, né? E quando eu digo bater, é bater quando tem que bater mesmo, em relação aos corruptos, em relação à Lava Jato. E aí o judiciário estava sendo batido muito pelo Congresso Nacional, né? Então estava uma briga grande. E uma das discussões que se levantou foi exatamente essa concentração tão grande de poder na mão do juiz, porque é mesmo, o juiz tem muito poder, pessoal, tem muito poder, surreal isso. Enfim, aí voltando lá para a história do Marco Aurélio mesmo sendo um ministro apenas, ele sozinho determinou que fosse liberado o rap lá.
o Aurélio, aliás, o André do Rap, e aí o André do Rap, ele foi liberado, só que o Fux, como presidente, ele tem a prerrogativa de suspender certas decisões, aí foi suspensa. Mas aí vai a confusão do mundo todinho, né? E aí, 316 é o que diz que as preventivas pode ser decretada e pode ser revogada se desaparecerem os pressupostos. Viu, Luciana? Esse artigo que eu tô falando não é o 316, não. Aí a Marina, depois você poderia falar um processo estrutural? Não, Marina, eu não entendo o que é que você quer falar com um processo estrutural em relação a políticas públicas, não. Acho que a gente vai desviar muito nossa matéria, ô Mariana, por isso que eu não vou falar. Mas se for alguma coisa focada em um processo específico, eu posso falar. Aí, pois é, a decisão monocrática eu também acho, Luciana, que é muito questionável mesmo, e o tanto que o juiz sozinho tem poder. Eu dei um dos exemplos que foi em relação a ações diretas de inconstitucionalidade, entendeu? Mas, enfim, é isso, vive o Brasil, espero que melhore. Você vê aí que brigando para saber de onde é que vai ter dinheiro para tirar auxílio de R$ 600, que para alguns é 400, para alguns é 300, e aí você vê que, mesmo brigando para saber onde vai ter dinheiro para dar para as pessoas carentes, é aumentando a remuneração de militar, de juiz, de promotor, dos políticos, essa parte aí ninguém fala, né? E aí tem a tal da reforma administrativa, que eu já questionei com vocês, e que estão querendo, estavam querendo colocar todo mundo, né, na reforma administrativa, servidores atuais que estão, mas estavam querendo colocar deputados, senadores, juízes, promotores e militares, que não estão, né, não vão ser afetados em nada. Só os que vão vir, mas os atuais não são afetados em absolutamente nada. E aí estavam querendo, né, colocá-los nessa reforma administrativa e obviamente que não deu certo. Mas vamos para frente. Turma, vou começar a nossa linha, porque senão a gente não evolui. Turma, eu vou começar a compartilhar aqui minha tela, só para a gente terminar, tá, de falar de ação penal, e aí a gente vai falar um pouco de inquérito policial ainda hoje, tá bom? Então vamos nessa. Deixa eu entrar aqui no EAD. Ó, se vocês entrarem pela agenda de vocês, o Natanael, que sempre tem dificuldade, né? Hoje mesmo eu vi ele entrando pedindo. Se vocês entrarem pela agenda no Google, você não precisa de autorização. Mas vamos para frente. Turma, então eu estou aqui em ação penal, né? Vamos acabar logo, só está faltando os princípios da ação penal. E os princípios são esses aqui, ó. A ação penal ela pode ser pública ou pode ser privada, né? A ação penal pública, ela é regida pelo princípio da obrigatoriedade. Ela é regida pelo princípio da obrigatoriedade porque se tem prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, ou seja, se tem PEC e ISA, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, diz para vocês que toda aula eu falo de PEC e ISA, o Ministério Público é obrigado a ajuizar a denúncia. Isso vai ficar mais claro ainda quando a gente vê inquérito policial. Então, as ações penais, elas são regidas por princípios, isso tudo, pessoal, é revisão. Com certeza o professor de penal 1 já falou para vocês sobre isso. Eu até vou propor que a gente tire a ação penal, tudo que a gente tem que ver, né, no plano de ensino, porque atrasa muito o conteúdo. É uma revisão. Tudo que eu falo, a gente está aqui há 4 aulas falando de ação penal, e as 4 aulas foi só revisão. Tirando o Instituto da Perempção, que foi a única novidade, o resto é tudo igual, a pena 1. Então, turma, os princípios da ação penal pública, ele é regido pelo princípio da obrigatoriedade, que aí, se tem PEC e ISA, prova da existência do crime de suficiente autoria, o Ministério Público é obrigado a ajuizar a denúncia. Já a ação penal privada, ela é regida pelo princípio da discricionariedade. Significa que a vítima de um crime de ação penal privada, a vítima de uma calúnia, de uma difamação, de uma injúria, ela não é obrigada a processar, mesmo que tenha PEC e ISA. Se o Ministério Público pega o inquérito, olha que está aprovado o roubo lá, que o inquérito é sobre o roubo, aí está aprovado o roubo, e tem indício suficiente de autoria, o Ministério Público é obrigado a ajuizar a denúncia. Contudo, se tem um inquérito falando da calúnia qualificada na internet, tem PEC e ISA, eu não sou obrigado a ajuizar a queixa-crime. Então, por isso que a ação penal privada, ela é regida pela discricionariedade, porque a vítima, ela ajuiza a queixa-crime na oportunidade e conveniência dela, quando ela quiser. E não, ela não é obrigada como Ministério Público. Ajuizada a denúncia, se tiver PEC e ISA, aí a ação penal pública é regida pelo princípio da indisponibilidade. O princípio da indisponibilidade significa que no curso da ação penal, o Ministério Público não pode desistir nem da ação penal e nem do recurso.
Então, no curso, se o Ministério Público ofereceu a denúncia contra mim, ele não pode desistir. Professor, e se no curso da instrução criminal o Ministério Público notar que você é inocente, ele não pode pedir o arquivamento? Não pode. Porque a ação penal pública, ela é regida pelo princípio da indisponibilidade, que vai dizer que, ajuizada a ação penal ou interposto o recurso, o MP não pode desistir nem da ação penal e nem do recurso. Isso é o princípio da indisponibilidade. O fato do Ministério Público não poder, durante o processo, pedir o arquivamento durante o processo, pedir desistir da ação penal, que é o princípio da indisponibilidade, não significa que ele não possa pedir a absolvição. Então, se o Ministério Público pega um inquérito, olha que tem PEC e ISA, ele é obrigado a ajuizar a denúncia. Durante a instrução criminal, ele se convence que não foi o acusado, foi outra pessoa, ele não pode desistir da ação penal. Está no artigo 42 do CPP. E aí, turma, se o Ministério Público, durante a ação penal, ele se convence que eu sou inocente, muito embora ele não possa pedir o arquivamento, ele pode pedir a minha absolvição, mas o juiz não é obrigado. Eu estou sendo processado por roubo, e aí durante o processo o Ministério, vixe, o Cid é inocente. Aí o Ministério Público não pode desistir daquela ação penal. Mas o MP, ele pode dizer assim, no final, né, nas alegações finais, juiz, o MP se convence que o Sidney é inocente. Aí o juiz, vendo o pedido do MP para me absolver, o juiz pode me absolver ou não vincula o juiz. Por isso que a ação penal pública ela é regida pelo princípio da indisponibilidade. Já a ação penal privada, ela é regida pelo princípio da disponibilidade. Você vê que é tudo o contrário, né? Tirando o próximo. Por quê? Porque na ação penal privada, durante a ação penal privada, a gente estudou o perdão do ofendido. Então, durante a ação penal privada, o querelante pode perdoar o querelado. Então, durante a ação penal privada, o perdão de o querelante, aliás, pode perdoar o querelado. E aí, turma, é interessantíssimo a gente ver o próximo princípio, que é o princípio da indivisibilidade. Deixa eu só revisar. A ação penal pública é regida pelo princípio da obrigatoriedade. Significa que, se no inquérito tiver PEC e ISA, o MP é obrigado a processar. Uma vez que o MP processou, ele não pode desistir da ação penal e nem do recurso, mas ele pode pedir a absolvição. Isso é o princípio da indisponibilidade. Já a ação penal privada, ela é regida pelo princípio da discricionariedade. Então, por mais que no inquérito tenha PEC e ISA, o querelante, a vítima, não é obrigado a ajuizar a queixa-crime. Isso é a discricionariedade. Ela ajuiza se quiser, naquele prazo de 6 meses que a gente já conversou. E é regida pelo princípio da disponibilidade, a ação penal privada, porque no curso da ação penal, o querelante pode pedir a desistência, como perdoando o querelado, que é o perdão do ofendido que a gente estudou na aula passada. E, finalmente, turma, a ação penal privada, eu vou começar com privada, tá? É dividido pelo princípio da indivisibilidade. Significa que, em havendo mais de um suspeito, se for para processar tem que processar todo mundo. Então, indivisibilidade significa que vocês todos aqui da sala de aula, vocês me xingaram. Sidney, você é um corno, você é, sei lá, você me xingaram, isso é injúria. Eu não posso escolher quem eu vou processar. Ah, a Janete, o João e a Maria me xingaram. O princípio da indivisibilidade diz que se eu for processar o João, eu tenho que processar a Maria e a Janete. Não dá para eu escolher só um para processar. E o MP ele sempre vai zelar pela indivisibilidade. Então, indivisibilidade significa que você não pode escolher quem você vai processar. Se você for vítima de um crime, você tem que processar todo mundo. Se você deixou de processar uma pessoa, isso que eu estou falando é importantíssimo, tá? Então, João, a Maria e a Janete cometeram injúria contra mim. Se eu só processei a Janete, isso significa uma renúncia tácita em relação ao João e à Maria. E o princípio da indivisibilidade vai dizer que a renúncia feita em relação a todos se estendem. Então, vocês, quando forem advogados, que forem entrar com queixa-crime, vocês, quando forem promotores, que forem entrar com denúncia, pensem muito na indivisibilidade. Então, tu é contratado
porque uma senhora ela foi xingada pelo filho e pela nora. Aí ela quer processar só a nora e não o filho. Se você processar só a nora e não o filho, é como se você estivesse renunciando o direito de queixa, já falamos sobre renúncia, em relação ao filho. E o princípio da indivisibilidade vai dizer que a renúncia em face de um, a todos se estende. Isso significa que você não vai poder mais processar ninguém. Isso é o princípio da indivisibilidade. Olha o que é que diz, está no 48 e no 49. Ó. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos, e o Ministério Público velará sobre a sua indivisibilidade. Então isso significa que se tiver mais de um autor, o princípio da indivisibilidade, isso você tem que entrar com queixa contra todo mundo. Se você não entrar com queixa contra um deles, é como se você estivesse renunciando o direito de queixa, já vimos o que é isso, em relação a todo, em relação a essa pessoa. E a renúncia ao direito de queixa em relação a um, a todos se estendem. Então, diz assim no artigo 49, a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores, a todos se estendem. Esse é o princípio da indivisibilidade. A ação penal privada, ela é regida pelo princípio da indivisibilidade. Se tem mais de um envolvido, se você quer processar um, você tem que processar todo mundo. Se você renuncia o direito de queixa em relação a um, a renúncia vale para todos os outros. E lembra que a gente já falou que a renúncia pode ser tácita ou expressa. Já conversou sobre isso, ó, nesse papel aqui, ó. Renúncia ao direito de queixa, perdão do ofendido e perdão judicial. É bom você sempre lembrar desses institutos. Então, a ação penal privada, ela é regida pela indivisibilidade, significa que você quer processar um, tem que processar todo mundo. Não processou um, é como se você estivesse renunciando o seu direito de queixa em relação a esse, e a todos se estendem e xinga a punibilidade para todo mundo. É super sério. E já a tomação penal pública, toda a doutrina diz que ela é regida pelo princípio da indivisibilidade também. Que o MP, se tiver no inquérito 5 pessoas num roubo, o MP é obrigado a processar todas 5. O MP ele não pode escolher quem ele vai processar. A renúncia ao direito de queixa não vale para as ações penais públicas, né? Já que a renúncia ao direito de queixa, só vale para as ações penais privadas. Então, para a doutrina, tanto as ações penais privadas como a ação penal pública são regidas pela indivisibilidade. Significa dizer que, ao processar um, tem que processar todo mundo. Só que, para o Ministério, para o STF, a ação penal pública é regida pela divisibilidade. Então, o STF, ele, num dos julgados, ele deixou claro e expresso que a ação penal pública ela é divisível. Na verdade, o Supremo ele quis dizer que a ação é indivisível, mas que o MP ele não é obrigado a processar todo mundo quando não tem PEC e ISA contra todo mundo. Como assim, professor? Imagina que está envolvido num roubo 4 pessoas. Se o MP acha que tem PEC e ISA contra todos, ele é obrigado a processar todos. Mas ele pode achar que não tem PEC e ISA contra um deles. Aí o Supremo diz, olha, quando o MP acha que não tem PEC e ISA contra um deles, ele, óbvio, não é obrigado a processar esse um que ele não acha PEC e ISA. Então, o Supremo diz que a ação penal pública ela é divisível porque o MP ele é obrigado, sim, a processar quando tem PEC e ISA. Mas se um deles, 2 dos 4, não tiver PEC e ISA, o MP não é obrigado a processar os 2 que não têm PEC e ISA. Mas em relação aos que têm PEC e ISA, ele é sim obrigado a processar. Então, turma, as ações penais públicas e privadas, elas são indivisíveis. Eu só fiz essa observação que o próprio Supremo escreveu que a ação penal pública é divisível, mas na verdade, o que ele quis dizer foi o seguinte, é divisível porque, mesmo que tenham 4 investigados, o MP não vai ser obrigado a processar o que não tem PEC e ISA. Foi isso que o Supremo disse. Tudo bem, turma, posso acabar a ação penal? Deixa eu ver aqui. Janete, o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Obrigado, Janete. A Vitória, professor, mas se o autor quiser perdoar um dos réus, aí é a mesma coisa, Vitória. O perdão, obrigado pela pergunta, Vitória, inclusive. O perdão ou a renúncia em relação a todos se estendem. Então, Vitória, sempre fica atenta, porque nesse caso, né, vamos supor que a senhora processou a nora e o filho. Aí, durante o processo, ela quis perdoar a nora.
a perdão da nora se estende ao filho. Por quê? Porque as ações penais privadas são indivisíveis. Então, tanto a renúncia como o perdão, feito a um, a todos se estendem. Tá bom, Vitória? Então, quando vocês forem advogados, muito cuidado. Para o cliente não dizer assim, olha, foram 3 pessoas que cometeram um crime contra mim, mas eu quero só processar uma. Aí você, beleza, vou processar só esse uma. O juiz já vai dizer assim, tá processando essa uma, eu não recebo a queixa, porque noto que tem mais 2 envolvidos, e isso é a renúncia tácita em relação aos direitos de queixa desses 2 envolvidos, se estende para esse que você está processando, extingue a punibilidade. Aí você não consegue processar ninguém. Isso vale para a renúncia e vale para o perdão. Tá bom, Vitória? Show. Isa, indícios suficientes de autoria. Isa significa indício suficiente de autoria. Indício suficiente de autoria, Isa, é o mínimo que prove que você está envolvido com aquele crime, tá bom? É assim, o Ministério Público, ele faz uma denúncia, certo? Ele escreve, né? A gente já viu uma denúncia. Deixa eu pegar aqui, ó. Não, pegar esse aqui, não. Deixa eu ver onde é que eu botei a minha denúncia. Geral e todos. Nem lembro onde é que eu botei. Mas peraí que eu acho já. Turma, o Ministério Público faz uma denúncia, a gente já viu, né? Uma denúncia, é fácil também de achar. Apelação crime, pronto. Já viu essa denúncia aqui. E aí o Ministério Público faz uma denúncia, tá, Isaíde, ó. Isso aqui, ó, é a denúncia que o Ministério Público fez. Esse caso eu já falei pra vocês, que era um casal que estava chegando em casa, aí foi assaltado, enfim, esse que a gente já falou. Então tá aqui, ó, a denúncia feita. Não é só porque o MP ajuizou uma denúncia contra alguém que o juiz vai receber, não. O juiz não vai aceitar esse processo só porque o MP fez essa petição, não. O juiz, ele só está autorizado a receber a denúncia contra alguém, ou mesmo a queixa, se tiver documentos que provem a PEC e a ISA. E esses documentos podem ser um inquérito policial. Então, o MP, quando pega um inquérito policial, ele olha se o crime está provado, se tem prova da existência do crime, e se tem indício suficiente de autoria. Aí ele faz a denúncia e coloca o inquérito, mas o inquérito é dispensável, tá? É uma característica que eu quero que vocês sempre gravem, que o inquérito ele é dispensável. Se por outros meios, o MP consegue provar a PEC e a ISA. PEC é prova da existência do crime ou prova da materialidade delitiva. E ISA é indício suficiente de autoria. Então o juiz ele só vai receber a denúncia, só vai aceitar aquela denúncia, se a denúncia ou a queixa vier com documentos que provem a PEC e a ISA. É por isso que quando vocês verem qualquer processo, ou a maioria dos processos, não qualquer, mas a maioria, você vai ver que começa com a denúncia, ó, do jeito que está aqui, ó, a denúncia feita, e aí depois da denúncia vem o inquérito policial. Porque é o inquérito policial que vai dar a PEC e a ISA. Deu para entender, ô Isa? E a pergunta da Isa, muito embora a gente já tenha falado várias vezes, a pergunta da Isa é interessante porque a gente vai começar a falar de inquérito agora, turma, e o inquérito, ele é exatamente uma das funções do inquérito é dar justa causa à ação penal. Professor, o que seria justa causa à ação penal? Pessoal, depois que o Ministério Público, ele faz, eu já estou indo para inquérito, tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre ação penal, vocês me perguntam. Então, já estou introduzindo o contexto do inquérito. Já acaba a unidade 6, e agora a gente está indo para a unidade de inquérito, que é a 4. Está indo para a unidade 4. Já vimos a 1, a 2, a 6, entrando na 4 agora, ok? Sujeitos processuais, que é a 3, a gente vai deixar por último. Pessoal, então, para que serve o inquérito, né? O inquérito ele serve para dar justa causa à ação penal. E o que seria justa causa à ação penal? O MP, quando ele faz a denúncia, e está aqui, né, uma denúncia para vocês, ele entrega para o juiz. Ele fez essa denúncia e ele entregou essa denúncia para o juiz. Quando o juiz pega essa denúncia, vocês vão ver em processo penal 2, é o que vocês vão mais estudar, o juiz ou vai receber ou vai rejeitar essa denúncia. Deu para entender? Ou então, pessoal, quais são as duas petições? A gente acabou de ver a ação penal. Eu disse assim, pessoal, o judiciário é inerte e no processo penal só tem duas formas de você provocar o judiciário. Eu só consigo provocar o judiciário ou fazendo uma denúncia, se o crime for de ação penal pública,
ou fazendo uma queixa, se o crime for de ação penal privada, só. Então, no âmbito criminal, como é que eu provoco o judiciário que é inerte? Ou o MP faz uma denúncia, ou o advogado faz uma queixa. Aí, qual é o próximo passo? O próximo passo é o juiz analisar se recebe ou se rejeita essa denúncia ou essa queixa. As causas para o juiz rejeitar estão no artigo 395 do CPP. Então, as causas para o juiz rejeitar estão no artigo 395 do CPP. O artigo 395 diz assim, ó, a denúncia ou a queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, que é aquela que, no dirlé com cré, você copiou e colou, esqueceu de dar uma revisada e está tudo errado. Isso aqui em processo penal 2 a gente estuda melhor. Falta pressuposto processual ou condição da ação, ou falta justa causa para o exercício da ação penal. Então, o inquérito policial, muito embora ele seja dispensável, nunca esqueça que o inquérito policial é dispensável. Nem todo crime precisa ter inquérito. A maioria dos crimes vai ter inquérito, mas nem todo crime precisa ter inquérito. Então, o inquérito policial, ele serve para dar justa causa à ação penal. Professor, e o que seria essa justa causa? Seria exatamente a PEC, a ISA. Então, o MP faz uma denúncia, ou você, advogado, faz uma queixa. Vai para o juiz vai receber ou rejeitar. O juiz só vai receber se tiver justa causa. E o que é a justa causa? É ter documentos que provem a PEC e a ISA. Então, qualquer ação penal que vocês verem na prática, no decorrer das aulas eu posso até abrir meu sistema aqui de novo para vocês verem, qualquer ação penal você vai ver que tem a denúncia ou a queixa, na grande maioria das vezes a denúncia. Já vimos que a regra é que todo crime é de ação penal pública incondicionada. Então, na grande maioria das vezes dos processos criminais, você vai ver uma denúncia e vai ver depois dela uma série de documentos que mostram que o crime ocorreu, a prova da existência do crime, e dão indício suficiente à autoria. Então, uma série de documentos que pode ser um inquérito, pode ser uma ação civil pública, pode ser uma investigação particular, pode ser uma CPI, que é o que a gente vai ver agora. Mas toda ação penal, toda denúncia ou a queixa, só vai ser recebida pelo juiz se tiver documentos que dão justa causa. Se tiver documentos que provem a existência do crime e documentos que mostrem indício suficiente à autoria. Então, o inquérito policial, se você quiser anotar um conceito, o inquérito policial é um procedimento administrativo. O inquérito policial é um procedimento administrativo presidido pela autoridade policial que visa dar justa causa à ação penal. Pronto. Esse é um conceito de inquérito, você vai achar vários outros conceitos de inquérito. Mas por que existe um inquérito? Para exatamente o MP pegar aquele inquérito, pegar aquela investigação, o inquérito é uma investigação, tá? É uma apuração do crime. Então, ocorreu a morte da Isabela Nardoni, ocorreu a morte da advogada aqui pelo empresário, ocorreu um atropelamento. A função mesmo, a galera diz, eu quero ser delegado, eu quero ser delegado. Galera, a função quase primordial do delegado, obviamente tem outras, mas é fazer inquérito policial, é investigar o crime. Teve a inspetora, né, agora de Jericoacoara, que ela brigou lá com o funcionário do hotel, ela até levou foi uma surra, né? O povo divulgou as imagens depois, e aí mostra lá, ela quase, a funcionária, ela atacou a funcionária derrubou ela no chão, e ficou até com o joelho assim nela. Mas enfim, porque a inspetora estava embriagada. Aquela inspetora de polícia, o que é que ela faz? Ela ajuda o delegado nessa investigação. Então, a grande parte da questão do que o delegado faz é investigar. E por que o delegado investiga? Como o delegado investiga? O delegado ele pode investigar ou pelo inquérito, ou pode investigar pelo TCO. Então, o delegado ou investiga pelo inquérito, ou pelo TCO. Quando é que é o TCO? É para infração de menor potencial ofensivo. Então, o delegado, ele investiga pelo TCO é termo circunstanciado de ocorrência. TCO, então, é termo circunstanciado de ocorrência. O TCO é para as infrações de menor potencial ofensivo. Professor, e quais são as infrações de menor potencial ofensivo?
Muito embora acho que a gente já tenha falado um pouco sobre isso, as infrações de menor potencial ofensivo estão definidas no artigo 61 da Lei dos Juizados Especiais. E o artigo 61 da Lei dos Juizados Especiais vai falar que infrações de menor potencial ofensivo são os crimes em que a pena máxima não passa de 2 anos. Então, calúnia, injúria, difamação, ameaça, lesão leve, calúnia, injúria, difamação, ameaça, lesão leve, são crimes em que a pena máxima não passa de 2 anos. São crimes em que a competência, como regra, é dos juizados especiais. Então, nos juizados especiais, nessas infrações de menor potencial ofensivo, o delegado, aspas, investiga como? Pelo TCO, pelo termo circunstanciado de ocorrência. E o termo circunstanciado de ocorrência investiga os crimes em que a pena máxima é até 2 anos, calúnia, injúria, difamação, ameaça, lesão leve, dano simples, e as contravenções penais. Então, eu estou correndo pelado na rua, isso é uma contravenção penal. Eu empurrei você, isso é outra contravenção penal. São investigadas em TCO. Mas se não for infração de menor potencial ofensivo, se for um crime em que a pena supera 2 anos, aí o delegado vai investigar como? Por inquérito. Então você que tem sonho de ser delegado, saiba que a função do delegado, o delegado ele exerce uma função de polícia judiciária. A polícia judiciária ela é aquela que atua após a ocorrência do crime. A polícia judiciária, ela atua quando o crime acontece e vai investigar, vai elucidar. Então, por isso que ficam os delegados aparecendo na televisão dizendo como é que prenderam uma facção criminosa que vendia drogas, que prenderam uma facção criminosa depois da chacina que houve no Curió. Então, o delegado, ele faz parte da polícia judiciária, e a polícia judiciária, ela atua após a ocorrência do crime, para elucidar, para investigar o crime. E, obviamente, se o crime continuar ocorrendo, para prender aquela galera. Já, além da polícia judiciária, existe a chamada polícia administrativa. A polícia administrativa, ela é uma polícia mais ostensiva, ela é a polícia que quer evitar a ocorrência de crimes. Então, quando você vê lá um policial civil, tá, pessoal? Policial civil, como delegado, como inspetor, como escrivão, eles estão andando no meio da rua como eu e você. Eles são mais camuflados, porque eles estão investigando, né? Eles podem até fazer infiltração nas facções criminosas, se autorizados pelo juiz, mas isso aí é outra discussão. Mas um policial civil pode estar assistindo aula com a gente no meio da sala e você não vai saber que ele é policial civil. Porque a polícia civil, ela atua mais nessa situação de auxiliar o judiciário na investigação do crime, né? Para punir os autores do crime. Já existe o policial militar, que ele é mais ostensivo. Então, se você vê um policial fardado, se você vê um policial fardado, se você vê a viatura lá do Ronda, do quarteirão, que é um novo, aí você vê que ele não é uma polícia judiciária, digamos assim, ele não é uma polícia que vai investigar. Na verdade, a função, principalmente da polícia militar, é evitar que o crime ocorra. Então, como eles querem evitar que o crime ocorra, eles são mais ostensivos. Então, ontem mesmo eu estava cumprindo mandado, numa rua mais deserta, aí quando eu saí, eu levei foi um susto. Tava uma viatura da polícia olhando assim para mim, eu não sei se vocês estavam desconfiando que eu ia assaltar alguma coisa. Então você olha assim a polícia lá, opa, você já fica com medo, né? Então ali é uma polícia mais ostensiva, a polícia militar, então, essa polícia mais administrativa, ela evita a ocorrência do crime, ela evita que o crime ocorra. Por isso que os militares são mais ostensivos. Já a polícia civil é em relação a isso que a gente está conversando. É em relação a uma polícia que vai atuar quando o crime ocorre ou já está ocorrendo, para investigar, e eles investigam principalmente por meio do inquérito policial. Então, tráfico de drogas, inquérito, associação criminosa, os crimes de roubo, de homicídio, tudo são inquéritos. E para que eles investigam o inquérito? Após, quando o inquérito acaba, e tudo isso a gente vai conversar, o inquérito ele vai para o judiciário, se for de ação penal pública, vai para o MP. O MP, achando que tem PEC e ISA, ele processa, ele ajuiza a denúncia contra as pessoas. Então, toda denúncia ou a queixa tem que vir com documentos que provem a PEC e ISA, e essa é a principal função do inquérito policial. Aí a gente está falando assim, uma série de documentos, mas não necessariamente um inquérito. Isso, Isaíde, eu acho que tu deve ter perguntado antes de eu ter falado, né?
essa série de documentos que dão justa causa à ação penal pode ser uma ação civil pública, pode ser um termo de ajustamento de conduta, que é um TAC, pode ser uma CPI. A CPI, por exemplo, do Congresso, quando ela acaba, ela vai para o Ministério Público. E aí o Ministério Público, entendendo que aquela CPI apurou um crime, o Ministério Público vai e processa. Pode ser uma investigação particular, pode ser o PIC do Ministério Público. O Ministério Público ele investiga por meio de PIC. PIC é procedimento investigativo criminal. Então, assim, por isso que eu falei, a denúncia ou a queixa só é recebida se tiver justa causa. Justa causa é a denúncia, é a PEC e a ISA. Na maioria das vezes, a denúncia tem o inquérito policial acostado, mas sempre não, porque o inquérito policial ele é dispensável. Então pode ser o PIC, que é o procedimento investigativo criminal, pode ser uma CPI, pode ser um termo de ajustamento de conduta, pode ser uma ação civil pública, pode ser tanta coisa, mas não só o inquérito. Fechou? Porque o inquérito ele é dispensável. Professor, Oi. e em relação aos TCOs, eles podem ser feitos em qualquer delegacia ou são de competência dos juizados criminais? Na verdade, pode ser feito em qualquer delegacia, e aí a delegacia, ela vai, não em qualquer, até o Natanael, né, perguntou, não em qualquer, Natanael, porque também tem delegacias especializadas. Não sei se você já ouviu falar no COD. COD é o Complexo de Delegacias Especializadas, que, por exemplo, lá tem tem a delegacia de furtos e defraudações, tem lá no centro o Juizado Especial da Mulher. Então, assim, tem delegacias que não vão fazer TCO porque não é competência delas investigar infração de menor potencial ofensivo, mas na grande maioria das delegacias, principalmente no interior, você pode sim fazer o TCO. Aí, feito o TCO, Natanael, o delegado encaminha o TCO para o juizado especial. Então você faz o TCO lá e aí é encaminhado para o juizado especial criminal. Fechou? Turma, aqui ó, na unidade 4, que eu estou entrando nela agora, tem um exemplo de inquérito. Esse inquérito é esse aqui, tá? É o inquérito policial que foi instaurado por meio de uma portaria. A gente vai ver as formas de instauração de um inquérito policial. Isso aqui foi um caso em que um oficial de justiça ele foi cumprir, eu disponibilizei eles para vocês, porque ele está disponível na internet. O inquérito ele é uma peça sigilosa, tá? É outra característica do inquérito. Mas quando ele é juntado à denúncia e vira processo, já vimos que os processos são públicos, como regra. Então, esse inquérito, ele virou processo, portanto, é público e está disponível no site da Câmara dos Deputados. Então, como ele está disponível online, aí eu postei aqui no AVA para vocês terem um exemplo de inquérito. Eu, se fosse vocês, baixava esse inquérito e dava uma lida neles, porque vai ficar, dava uma lida que eu digo assim, dava uma olhada, porque vai ficar mais fácil de você entender inquérito tendo um exemplo real como esse, tá? O outro inquérito, esse aqui, né, eu prefiro não disponibilizar, muito embora, turma, eu acho que eu apaguei o nome do cara. É assim, não tem problema eu mostrar, porque esse aqui já virou processo, tá até em fase recursal, é público, então acho que não tem problema eu mostrar, mas acho que fico tão assim de disponibilizar, porque eu fico pensando se é a minha família e tal. Mas, enfim, esse inquérito aqui eu fiz o máximo possível para preservar a identidade do indiciado, que hoje em dia é acusado e condenado, né, do cara. Mas com esse inquérito aqui você já coloca. Então a gente vê que o inquérito ali tem uma capinha e tem a autuação, né, da capinha. Pode ter o nome do indiciado aqui ou não, é o que a gente vai falar. O indiciado é ter seu nome aqui como principal suspeito. No caso lá da Nájila, nesse caso aqui, não teve indiciado. Nem todo inquérito tem indiciado. Indiciado é o suspeito, o principal suspeito do crime. No caso lá da Nájila, né, que ela chegou falando que foi estuprada pelo Neymar lá na França. Foi instaurado inquérito policial e o Neymar nunca foi indiciado. Indiciado é o ato que é privativo do delegado, tá? Só delegado indicia pessoas. Juiz não pode obrigar o delegado a indiciar ninguém. É privativo do delegado. Então, o inquérito ali tem essa capinha, né, de autuação, que aí vai dizer quais são os crimes que ele vai investigar, ó, vai dizer o número dele, e vai dizer quem são os indiciados, nesse caso não teve, e vai falar da autuação, né, aos 20 dias autuei o inquérito. O inquérito ele começa com a portaria, com auto de prisão em flagrante, que são as duas principais formas de começar um inquérito, que é por meio de uma portaria ou de um auto de prisão em flagrante, que é o delegado dizendo por qual motivo, no caso da portaria, ele vai instaurar inquérito policial. Então, o delegado, ele resolve instaurar inquérito policial visando apurar
Veja que o inquérito sempre tem a função de elucidar o crime, a PEC e a ISA, mostrar a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nunca esqueça. Então ele vai instaurar esse inquérito para apurar a PEC e a ISA. Do quê? Para apurar os fatos em toda a sua extensão em relação à suposta prática, no dia 18 de 5 de 2013, do crime de desobediência e incitação pública ao crime. Então são os dois crimes que ele colocou aqui, ó. Incitação pública ao crime, que vocês viram em penal 3, e desobediência, que vocês viram também em penal 3. Então esse inquérito ele está apurando a PEC e a ISA, a prova da existência do crime, e o indício suficiente de autoria desses dois crimes, tanto de incitação ao crime, que é o 286, como desobediência. Então ele resolve instaurar inquérito para apurar a suposta prática, no dia 18 do 13, dos crimes de desobediência e incitação pública ao crime, relacionado à obstrução ao cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse da fazenda Buriti, referente ao processo tal da primeira vara. E aí ele, autuado esta, juntamente com o relatório circunstanciado supracitado, memorando tal, os demais documentos, feitos registros e anotações de praxe, determina o seguinte: ele terminou o processo, né, ele autuou, depois que ele terminou a investigação, ele autuou, e ele oficiou ao Ministério Público Federal para a instauração do inquérito, expediu ofício para o Conselho de Indígenas, e ele vai pedindo aí o que é que ele quer. Ó. Mas o inquérito, ele inicia ou com portaria do delegado, ou com auto de prisão em flagrante. Tem outros atos? Tem, a gente vai até ver. Mas na grande maioria das vezes, se alguém foi preso em flagrante, automaticamente se instaura inquérito policial. Se não tem prisão em flagrante, vai ser instaurado um inquérito policial por meio de portaria. Mas um ofício do juiz pode ser uma instauração de um inquérito policial, do MP, uma própria pedido da vítima pode ser um caso de instauração de inquérito, mas o inquérito, na grande maioria das vezes, ele é instaurado por meio de uma portaria ou de um auto de prisão em flagrante. E ele visa o quê? Ele visa apurar o crime, a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, para depois ir para o Ministério Público, se o inquérito for de ação penal pública, e o Ministério Público decidir o que vai fazer. Se ele vai processar, se ele vai pedir arquivamento, se ele vai pedir o acordo de não persecução penal, que são coisas que a gente vai estudar. Aí, turma, então eu coloquei um exemplo de inquérito policial, coloquei uma matéria sobre o juiz de garantias, que a gente já conversou na segunda e na terceira aula, que está suspenso pelo STF, que o juiz de garantias seria aquele juiz responsável pelo inquérito, terminou o inquérito, terminou a atuação do juiz das garantias. Hoje, já que o juiz das garantias está suspenso, o mesmo juiz que é responsável pela legalidade do inquérito é o mesmo juiz que vai julgar, já que o juiz das garantias está suspenso. Então, quando alguém é preso em flagrante, por exemplo, o juiz vai ser comunicado em 24 horas. Aí esse juiz, ele vai ficar responsável por todos os pedidos na fase de inquérito e por todos os pedidos na fase de ação penal. Hoje é um juiz para a fase de inquérito e um juiz para a ação penal. Já falamos sobre isso na segunda e na terceira aula. Com o juiz das garantias, vai ficar um juiz responsável pelo inquérito e outro pela ação penal. Então, durante o inquérito, o delegado pode pedir, por exemplo, interceptação telefônica, infiltração de agentes, o delegado pode pedir uma busca e apreensão. Toda vida, o delegado vai pedir a um juiz. Hoje, esse mesmo juiz que vai ficar responsável durante o inquérito policial é o mesmo juiz que, se o cara for processado, vai julgar se o cara é culpado ou inocente. Então, o inquérito policial, o delegado pode o tempo todo sentir necessidade de pedir coisas ao juiz. Aí vai ter um juiz prevento, a gente vai ver o que é prevenção mais na frente, para decidir tudo relacionado ao inquérito. O advogado do indiciado, por exemplo, o advogado do Neymar, ele tentou o tempo todo trancar o inquérito policial. Quem determina o trancamento do inquérito? O trancamento é o arquivamento do inquérito. Quem determina o trancamento do inquérito é o juiz. Então, toda vida que tem inquérito, vai ter um juiz prevento para você sempre pedir, ou pode ter, né, o juiz prevento, para você sempre pedir aquela questão àquele juiz. E aí, então, já conversamos. Aí coloquei a nota de aula, que é o que eu vou basear a nossa aula. Coloquei a audiência de custódia, porque a audiência de custódia a gente vai falar mais, na verdade, quando eu for ver a unidade 5. Mas se eu for falar de audiência de custódia, tá aqui a resolução que criou a audiência de custódia.
Hoje em dia nem precisa mais dessa resolução, até precisa, mas a audiência de custódia não estava no CPP até o pacote de crime, foi entrar no CPP então esse ano, e a gente vai falar do acordo de não persecução penal, na verdade até já conversamos sobre isso na segunda e na terceira aula, mas se você quiser saber um pouco mais sobre o acordo de não persecução penal, tem aí, mas eu vou conversar um pouco com vocês sobre o acordo de não persecução penal. Veja, turma, que a matéria ela é cumulativa, né, e ela é bem grande. Então não deixe, pessoal, para não estudar. Estude o máximo que você puder, sempre, porque eu não tenho tempo de ficar repetindo as coisas, tá bom? Mas eu vou voltar a falar sobre isso, tá? Não se preocupe em relação a isso. A questão toda é que não vai dar para eu ir dar do começo, eu vou só aprofundar um pouco mais. Enfim, turma, então eu estou baixando a nota de aula de inquérito, tá? Primeira coisa que essa nota de aula tem é em relação aos artigos que você vai estudar. A gente já estudou do artigo 1º ao 3º do CPP, o 3A até o 3F, que é o juiz de garantias, está suspenso, né? A gente já viu o 1, 2 e o 3. Agora a gente vai entrar no artigo 4º e vai até o artigo 23. Então, inquérito, você vai do artigo 4º até o 23. Tem 2 artigos aqui, turma, que eu quero que vocês risquem, tá? Professor, por que você não riscou? Porque eu não sou legislador. O primeiro é o 15. O 15 diz assim, ó. Se o indiciado for menor, ser-lhe nomeado curador pela autoridade policial. Pode riscar o artigo 15, tá? O legislador deveria ter riscado, eu não risquei, porque eu não sou legislador, como na lei tá assim, eu não posso riscar. Mas quando você for estudar do artigo 4º ao 23, que é onde está inquérito, não leia o 15, ok? Pode riscar. Essa época foi antes de 2002, quando a maioridade civil era diferente da maioridade penal. A maioridade civil até 2002 era 21 anos, por isso que o menor podia sofrer inquérito. Hoje, pessoal, o menor não pode sofrer inquérito policial, certo? Hoje, então, o menor não pode sofrer inquérito policial, o menor de 18 anos, então você pode riscar o artigo 15. E também o outro é que fala da incomunicabilidade, que é o artigo 21. Então, quando vocês forem ler do 4º ao 23, por favor, risquem o 15 e o 21. O 21 fala de incomunicabilidade do indiciado. O delegado, lembra que o CPP é de 41, e o delegado podia determinar a incomunicabilidade do indiciado. Do indiciado ele ficar incomunicável, dele ninguém poder falar com ele. A Constituição, ela proibiu a incomunicabilidade mesmo em estados de exceção, né, que é o estado de sítio e de defesa. Então, se a incomunicabilidade não pode haver nem em estado de sítio, nem em estado de defesa, que são estados de exceção, é um estado que o Brasil está em exceção, a incomunicabilidade ela não vai poder haver quando está tudo normal, está nas vias ordinárias. Então, vocês podem riscar o artigo 15 e o 21 todo, tá? Mas leiam... Professor, Pode falar. professor, as mesmas regras do processo penal valem para quando o menor é o indiciado? Mas E é isso que a o gente réu, está falando. O menor não pode ser indiciado. Quando é menor, é isso que eu estou falando. Por isso que você tem que riscar o 15. Porque se é menor, não segue o CPP. Se é menor, segue o ECA. Deu para entender? Então, se, por exemplo, um maior comete um crime com menor, então eu, se maior de idade, chamei minha sobrinha de 14 anos para cometer um roubo. Quando houver um inquérito, se houver um inquérito sobre isso, não esqueça, o inquérito é dispensável, porque pode haver outras formas de investigação, o Ministério Público pode investigar, pode ser investigado pelo CPI, pode haver contratado investigador particular, mas vai separar. O menor nunca vai poder ser indiciado, ok? O menor vai para vara da infância e da juventude, o menor ele não é preso, ele é apreendido, é tudo diferente, tá? Então, se tem menor, você não aplica o CPP para o menor, ainda que esse menor tenha cometido o crime com o maior. Deu para entender, Vitória? deu sim, professor, obrigada. Show. Então, pronto. E, deixa eu ver aqui. Professor, isso é somente para a Polícia Civil. Não entendi o contexto da pergunta, Carlos. Me diz aí qual é a tua pergunta. Liga o microfone e pergunta porque eu não entendi.
o inquérito, quem mais faz é a Polícia Civil, mas tem o inquérito policial militar, porque tem um Código de Processo Penal Militar, tem um PIC, que é o Procedimento Investigativo Criminal, que é do Ministério Público. Não estou entendendo não a tua pergunta, mas tudo bem. Então, pessoal, cortem do artigo 15 e o artigo 21, vocês não vão ler. Nem o artigo 15, nem o 21, pode cortar. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, como está pertinho de acabar a nossa aula, eu acho que eu vou ficar por aqui, porque senão eu vou ter que repetir tudo na próxima aula. Turma, então a gente vai se ver na segunda-feira que vem, né? Não esqueça a nossa aula, não esqueça que a nossa prova é dia 26 e 28, primeira chamada 26, segunda chamada 28, não fiz ainda, então não tenho como conversar, mas provavelmente as questões vão ser todas objetivas, mas segunda chamada tem objetiva e subjetiva, e segunda chamada um pouco mais difícil. A prova, turma, vai ser pelo mesmo esquema, muito doido, né? Eu já tô falando de AV2, né? Mal acabou a AV1 e eu já falando aqui de AV2. Mas é isso mesmo, tempo correndo. E aí, turma, a primeira e a segunda chamada um pouco mais difícil, dia 28, vai ser pelo AVA, mesmo esquema, tá? Deixa eu só combinar uma coisa com vocês. Não esqueçam que o AVA, turma, ele, no começo, ele dá um probleminha. Então, assim, todo começo da aula, ele trava um pouquinho. Eu acho que até ele já melhorou isso, pelo menos eu mesmo não tenho mais observado isso. Então, na prova, quando vocês forem fazer, dia 26 ou 28, não precisa ficar desesperado, porque dá tempo demais. Vocês viram que na AV1 o povo se desesperou, ficou louco, não sei o quê. Acho que em meia hora, 40 minutos, vocês terminaram a prova. Ou seja, tem tempo demais. Procure, então, como a prova começa às 9h30, né? Procure 9h40, 9h45, com certeza ele vai abrir e vai ficar perfeito para vocês. A Mariana está perguntando sobre as atividades semanais. Eu vou dar uma diminuída nas atividades semanais, Mariana, exatamente pelo que eu já conversei com vocês, né? Em relação às pessoas que têm dificuldade, que estão acessando a aula pelo celular, muitas vezes que não tem nem internet, mas enfim, eu resolvi dar uma paradinha. Vitória, muito obrigada, a aula foi ótima, coisa boa, eu tava com saudade mesmo de vocês, né? Mas eu vou ficar por aqui porque não tem sentido eu falar um monte de coisa que eu vou precisar para a aula de amanhã, para a aula de segunda-feira, e aí eu vou ter que revisar tudo, então eu vou ficar por aqui. O que é que eu sugiro? Que vocês estudem e resolvam muitas questões. A prova vai cair, né, a matéria acumulativa, vai cair inquérito. Eu acho que eu consigo terminar inquérito até a data da prova. Então já comecem a estudar, tá bom? Porque tem mais 3 aulas, né? Ou só tem a próxima semana? Fala, meu Deus. Tô perdido. Deixa eu só ver um negócio aqui. Ó, tem aula 19 e 22. 19 e 21, aliás. Eu vou ter que correr um pouquinho na próxima aula para ver se eu consigo acabar inquérito, mas acho que eu não consigo. Mas a prova cai inquérito pesado, tá bom? Beleza. 3 aulas com a de hoje. Pois é, só faltam mais 2, né? Porque a de hoje já acabou. Luciana, mas é isso mesmo. A nossa matéria é muito grande e ainda fez o favor de... Ainda tem ação penal, né? Que é uma revisão. E a gente perde muito tempo com essa história de ver ação penal. Mas paciência. É preciso ver ação penal para vocês entenderem o inquérito policial, como vocês vão perceber. Alguém quer falar alguma coisa? Tirar alguma dúvida, turma? Acho que não, né? Então, pronto, turma, estudem e resolvam exercícios, ok? Vocês têm exercício aí demais para resolver. Vou parar de gravar e a gente vai acabar a nossa aulinha.